Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Doutor Tech Gamer e eu sou André Teixeira Jacobino, o Doutor Tech Gamer, e a gente fala aqui sobre futebol real e virtual, tecnologia, games e muito mais. E no assunto futebol, eu tenho duas coisas para falar sobre o jogo de hoje entre São Paulo e Palmeiras. Uma é se Daniel Alves deve ou não deve jogar o clássico depois das declarações polêmicas que ele realizou. E o outro assunto, a escalação dos times, especialmente a escalação do São Paulo, que eu vou discutir com vocês aqui o que, é que a gente acha que deveria acontecer e que provavelmente vai acontecer, segundo as notícias que a gente vem acompanhando nos últimos dias. E eu tenho acompanhado as notícias, então tenho algumas informações da provável escalação, embora o São Paulo seja um desses times mais difíceis de você escalar. Quase toda a prévia de escalação dá errado, porque o Crespo vai lá e bota um time que é diferente do que a prévia disse. Isso tem acontecido em praticamente todos os jogos. Então fica muito difícil prever a escalação do São Paulo. No assunto do Daniel Alves, eu tenho percebido que as pessoas têm confundido alguns assuntos. E eu vou tentar, nesse vídeo, esclarecer e separar as questões, porque parece que as pessoas misturam questões que são separadas, que devem estar separadas. Vamos a elas. 1. Quando Daniel Alves disse que ele iria fazer o mundo conhecer o São Paulo, que ele iria fazer o São Paulo retornar ao mundo, ele teve uma fala arrogante, delirante e egocêntrica. Doida de pedra uma fala dessa. O São Paulo não é muito maior do que o Daniel Alves e já era um time bicampeão mundial, depois se tornou, o Daniel já era jogador, tricampeão mundial e da Libertadores, um time com história, enfim, vasta, e que ele nunca poderia se comparar ao São Paulo. Essa fala dele é uma fala delirante, absurda. Então, essa parte o Daniel está completamente errado e ele deveria pedir desculpas por ter dito que iria devolver ao mundo, ao São Paulo, porque ele estava no São Paulo. Porque a presença dele iria fazer o São Paulo ser falado e tal. Isso daí, o São Paulo está na mídia pela grandeza do São Paulo. E o Daniel é um jogador histórico da seleção brasileira e do Barcelona, do São Paulo ainda não. Ainda tem muito a provar dentro de São Paulo, mas ele nunca deveria ter dito isso, e essa é uma fala em que ele está equivocado. Foi uma fala infeliz do Daniel Alves. Ficou claro? Ótimo. Um outro assunto que o povo gosta de misturar é que o Daniel Alves, o São Paulo tem pendências, a diretoria antiga do São Paulo tem pendências e a atual ainda não terminou de pagar, de salário com o Daniel Alves. E nesse caso, quem está errada é a diretoria e o São Paulo, porque todo empregador tem o dever de pagar o que está estipulado em contrato. Então, se o São Paulo deve 11 milhões de reais ao Daniel Alves, todo trabalhador, seja o trabalhador que ganha R$1.000, seja o trabalhador que ganha 10 milhões de reais, tem o direito de receber o que está estipulado no contrato. E o São Paulo, a não ter pago esse valor, o Daniel Alves tem o direito de reclamar, tem o direito de dizer que o São Paulo descumpriu o contrato, tem o direito de dizer que ele tem cumprido as obrigações trabalhistas dele e o São Paulo não tem cumprido as obrigações dele porque ainda não pagou o que está devendo. E nesse caso, no caso das obrigações trabalhistas, que é um caso separado da maluquice que ele falou sobre ser um atleta do mundo e tal, nesse caso, o Daniel Alves tem razão. Ele se expressa mal para burro. Muito mal. Mas ele tem razão. O São Paulo está equivocado, está devendo dinheiro, só que a diretoria nunca escondeu que estava devendo dinheiro. E a diretoria disse que vai pagar e está fazendo o possível para manter o salário em dia e tem o interesse em pagar e sanar essa dívida. Ok? Uma outra coisa, o São Paulo, diretoria, não ofereceu nenhum problema para o Daniel Alves ir para a Olimpíada. E quase todos os outros jogadores que foram para a Olimpíada agradeceram os clubes por isso. O Daniel deveria ter dito, olha, o São Paulo, a diretoria... Aí ele ficou chateado, foi com parte da torcida ter criticado ele ter ido para a Olimpíada.
Aí, Daniel, você tem que aprender a respeitar a opinião da torcida. Você poderia dizer o seguinte: olha, vocês têm o direito de ficarem chateados por eu ter optado em ir para a Olimpíada, mas eu entendi que era importante. E na democracia tem uma diferença de opinião. Beleza. Ele tem o direito de achar que nesse momento da carreira dele importante para ele era participar da Olimpíada. Eu não vejo nenhum problema nisso. Entendo o lado dele, de verdade. E ele respeitar a opinião da torcida, que era que no momento crítico do time ele deveria estar no São Paulo. Acho que são duas opiniões legítimas. Ok. Sem problema. Mas ele fica querendo que a torcida concorde com ele. Não aceita ser criticado. Né? Mimado. Fica todo melindrado. É um horror. Essa geração, eu fiz um vídeo no meu outro canal e chamo essa geração de geração ostentação. A geração Neymar. Esse pessoal tem toda essa coisinha de não pode criticar. Falou mal, não é? É um horror. Eles qualquer coisa que fale mal deles, ele critique, discorde. Não pode discordar. São inclusive antidemocráticos. Porque se tiver divergência, ele não pode dizer, beleza, você tem direito à sua opinião, eu tenho direito à minha. Não, ele tem que dizer, se você não concordar comigo, você está errado e você não entende, está por fora, sempre dando indireta, né? Essas são as três coisas sobre o jogo de hoje. Ele voltou do Japão dizendo que quer jogar. Olha, eu acho que o Crespo está diante de uma seguinte situação. Ele não disse que é atleta do mundo, que ele é retado e tal. Se o Crespo colocar no banco, ele começa a pagar um preço muito alto, eu acho. Ele treinou no time titular ontem. Eu penso que o Crespo vai pesar o seguinte: quem são os concorrentes dele de posição? O Igor Vinícius e o Orejuela. O Crespo provavelmente gostaria, como eu, e como acho que muitos torcedores gostariam, que o Dani Alves pedisse desculpas pela primeira coisa que eu falei nesse vídeo. Claro, ele deveria pedir desculpas. Ele deveria dizer assim: obviamente que o São Paulo é muito maior do que eu. Obviamente que ao ter dito que as pessoas iam falar do São Paulo porque eu estava lá, eu estava falando de cabeça quente, eu estava chateado com todas as críticas que eu recebi e peço desculpas por isso. Se o Daniel fala um negócio desse, ok, você errou, você é de uma geração muito arrogante mesmo, entendeu? Deixa isso para lá. Seria a minha postura. Não é? E o Crespo, eu acho que o Crespo vai pensar muito assim. Tecnicamente o Daniel é melhor. Ele disse que é o retado. Ele disse que é o atleta do mundo. Vamos colocar o cara. Enquanto ele aguentar, ele joga. No segundo tempo entra o Orejuela ou Igor Vinícius. Uma outra coisa do ponto de vista tático. E aí já vou entrando falando da escalação. Se o São Paulo jogar hoje com 3 zagueiros, Arboleda, Miranda e o Léo, que é o trio mais provável caso o São Paulo jogue com 3 zagueiros, embora o São Paulo tenha jogado muito bem com 2 zagueiros contra o Palmeiras, nesse caso, para jogar de ala direito, o Daniel leva vantagem sobre o Igor Vinícius e o Orejuela, porque é um jogador com um passe melhor, mais técnico. Então, do ponto de vista esportivo, eu entendo a decisão do Crespo. Agora, se for para jogar uma linha de 4 atrás, eu me lembro do segundo gol, o primeiro gol, o gol da Espanha na Olimpíada, que foi nas costas do Daniel. Eu já fico mais preocupado. Do ponto de vista técnico, do futebolístico, jogar com linha de 4 com o Daniel hoje. Acho que defensivamente o São Paulo ficaria mais frágil. O Orejuela e o Igor Vinícius hoje me parecem, do ponto de vista defensivo, em melhores condições para jogar na linha de 4. Do ponto de vista técnico, não dá para comparar. É outra história. O Daniel é muito melhor. Qual é a escalação que eu acho que o São Paulo vai para o jogo? Eu acho que o São Paulo vai para o jogo mais conservador. Eu acho que vai, mas provavelmente vou errar, porque o Crespo toda hora muda. Ele seria Orejuela não, seria Arboleda, desculpe, Robert Arboleda, zagueiro pela direita, Miranda, que está numa fase exuberante, o Léo pela esquerda. Na direita, eu acho que ele vai colocar mesmo o Daniel Alves. Como treinou ontem de titular, eu acho que vai jogar o Daniel Alves. Vai jogar ali no meio-campo. Aí ele tem 3 jogadores para 2 posições. Ele tem o Lisiero, o Rodrigo Nestor e o Luan. Eu acredito que o Luan vai jogar. Do lado dele vai ser Lisiero ou Rodrigo Nestor.
Meu palpite é que vai o Lisieiro, mas pode ser o Rodrigo Nestor. O Rodrigo Nestor chuta melhor do que o Lisieiro. O Rodrigo Nestor tem mais velocidade do que o Lisieiro. Mas o Lisieiro é um jogador mais forte fisicamente e é um jogador que arruma mais a saída de bola com mais segurança do que o Nestor. Saída, no passe. Todos os dois são bons no passe. Eu acho que é uma escolha difícil. O Nestor é mais agressivo, tem mais fôlego, né? Na ala esquerda, eu acho que vai o Reinaldo. Até pelos últimos jogos, eu acho que o Wellington vai esperar, mas é difícil ter certeza. Meio armador, o Benítez, mas pode ser o Sara. O Sara pode, inclusive, jogar no meio de campo no lugar do Lisieiro e ele botar Luan e Sara, é possível também. Mas eu acho que vai Luan e Lisieiro. Benítez vai de armador. E no ataque, eu acredito que ele vai de Rigoni, que é o destaque do São Paulo no momento. Melhor jogador do São Paulo dos últimos 15 jogos. Tem feito muitos gols. Tem um excelente passe, ambidestro. Enfim, Rigoni joga. E do lado dele, o Pablo ou o Luciano. O Luciano vem de contusão. Se tiver nas condições excelentes, joga o Luciano. O Luciano é mais jogador do que o Pablo. Como o Pablo fez 2 gols no fim de semana e está num momento psicológico um pouco melhor, pode ser que vá de Pablo. O São Paulo está sem o Marquinhos, que era essa novidade ali do ataque, né? E fica sem ela. O Palmeiras. O Palmeiras vai com aquele trio de zaga que a gente conhece, o Luan, o Gomes e o Renan, provavelmente. Né? Na direita, o Marcos Rocha. Ali, nos volantes, eu não sei se ele vai botar o Felipe Melo, eu acho que ele vai de Wesley e de Zé Rafael. Zé Rafael de segundo, Wesley de primeiro. Ou oscilando ali, ele bota um outro volante. Né? Tem um outro nome agora que eu me esqueci. Ah, sim. O Patrick de Paula de primeiro. Zé Rafael e Wesley de segundos, né? Marcos Rocha na direita. E na esquerda ele tem várias opções, né? Ele tem várias opções. Eu não sei o que ele vai fazer na esquerda. Ele pode ir de Scarpa, Gustavo Scarpa. Rafael de meio armador. E aí no ataque ele pode ir com o Daverson, ele pode centroavante, né? Ele pode ir de Daverson, ele pode ir enfim, ele pode colocar ali um outro jogador. Eu não acho que o William vai jogar. Não sei como é que estão as condições dos outros jogadores do Palmeiras, então é meio complexo ter essa noção. Mas olha, eu acredito que o Daniel Alves vai jogar o jogo de hoje. Mas também eu entendo que ele deveria pedir desculpas, não por cobrar o time em relação ao clube em relação a salários atrasados, ele está no direito dele. Nem por pedir desculpas porque foi para a Olimpíada. Não, eu também acho que está no direito dele querer ir na Olimpíada. Mas ele deveria sim, pedir desculpas por ter dito a bobagem que iria devolver o mundo ao São Paulo ou São Paulo ao mundo. Esse tipo de fala egocêntrica, delirante, megalomaníaca, tem que acabar. Isso daí é besteira. Isso daí é uma enorme bobagem que ele falou. E o mínimo que ele deveria fazer é pedir desculpas por isso. Mas eu não acredito que ele vai pedir desculpas. Porque pedir desculpas é uma atitude de humildade e de grandeza diante dos próprios erros. E, infelizmente, a maioria dos jogadores de futebol não é só o Daniel Alves, não. A maioria dos jogadores de futebol, em geral, não tem essa grandeza. Porque eles, infelizmente, estão nessa geração ostentação, como eu analisei no meu outro canal, A Nova Máquina do Tempo. E se você quiser ver essa análise, dá uma checada no meu outro canal. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. E se vocês quiserem, eu posso voltar aqui, depois do jogo, para comentar o resultado do jogo, seja ele qual for, e fazer uma análise do jogo. E o que eu tinha para falar sobre esse assunto é isso aí, gente. O canal é Doutor Tech Game, a gente fala de games. Olha videogames aqui, ó, o Xbox Series X, ali tem o PlayStation 5. A gente fala de tecnologia, a gente fala de futebol real e virtual. Para quem não sabe, no FIFA 15, eu jogava num clube que a gente foi o segundo melhor time do mundo
de FIFA 15. E eu era um baita de um artilheiro. No FIFA, futebol real, jogava ali bem de centroavante e tal. Nunca fui craque, não. O craque no futebol real, na família, é meu pai. Meu pai poderia ter sido jogador profissional de futebol. Era muito bom de bola. Eu nunca fui craque, não. E nunca escondo que era um jogador que apenas tinha um chute forte, boa noção de posicionamento, era de fazer gols, mas não era muito habilidoso nem nada. No futebol real. Já no virtual, eu mando um pouquinho melhor. Cheguei a integrar o time que foi o segundo melhor time do mundo, né? E posso depois, se vocês quiserem, mostrar meus gols no Xbox, que eu tenho muitos, né? Já fiz para mais de, acho que 10 mil gols, eu não sei meus números exatos, mas é um número bem alto aí no FIFA, no modo Pro Clubes. Enfim, gente, era isso aí que eu tinha para falar sobre esses assuntos. E espero que vocês acompanhem também meus vídeos de games, de tecnologia, de cultura pop, que são outros assuntos que a gente fala aqui no canal Doutor Tech Gamer. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.